Olá, estamos em mais um podcast da TV Câmara. Em 13 de maio, de acordo com a Lei Municipal 6.644, do ano de 2019, de autoria da então vereadora Elisete Melo da Silva, temos o Dia Municipal de Combate ao Racismo. Hoje, no estúdio da Rádio Câmara, nós recebemos os representantes do Instituto do Negro Zimbauê, aqui de Assis. Com a gente, Juliane Vitório Damasceno e também a Maicon Barros. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Olha só, vamos falar um pouquinho do Instituto Zimbauê, que é o Instituto do Negro de Assis, né? Como que a gente atua aqui na cidade, o que o Instituto promove em relação à cultura? O Instituto Zimbauê, esse ano ele completa 20 anos, né? Então é um instituto aí que está fazendo essa disputa, principalmente ideológica, no interior paulista, né? Sendo aí ponta de lança do combate ao racismo na cidade de Assis, né? São 20 anos aí de muita luta, já fizemos cursinhos populares, já fizemos muitas ações voltadas à cultura. O ano passado nós participamos, né, do primeiro encontro de transistas da cidade de Assis, junto com o Bailão Black, justamente aí para valorizar a cultura negra aqui no interior paulista, que é muito, né, forte aí a cultura sertaneja, que se a gente buscar também na memória, buscar historicamente, é uma cultura que vem do povo negro, né, mas que hoje a gente tem aí uma roupagem super embranquecida. Então o Instituto Zimbauê tem feito essa disputa, principalmente no âmbito da cultura e no âmbito da educação em relação à luta antirracista na cidade. Ô Juliana, quando a gente fala 13 de maio, vale lembrar que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura? Sim, exatamente. Foi o último e não por acaso, né? Pensando toda a economia que se movimentava e principalmente dentro desse período colonial. E, enfim, né? Isso não acontece por acaso. Existe muita resistência, muita luta da população preta, principalmente nos quilombos, né? Essa movimentação se inicia no Maranhão. Enfim, o 13 de maio é mais uma data institucional, né, em que isso foi colocado ali, mas não acontece de fato, né? Então, pensando, no dia 12, as pessoas ali eram escravizadas, no dia 13 acontece a libertação e depois se tornam trabalhadores aí jogados ao léu, pensando toda a falta de assistência, de subsídio, como isso foi dado, né, dentro da política de embranquecimento, de branqueamento da população, trazendo os imigrantes europeus, enfim. Então, dentro desse contexto, na verdade, muitas vezes um grande apagamento, né, atribuindo à Princesa Isabel toda uma movimentação que, na verdade, muita pressão, né, tanto da burguesia internacional e nacional também, os fazendeiros, enfim. Então, a Inglaterra também fez uma grande pressão, porque não fazia mais sentido, não era mais tão valorável, também pensando como o mundo naquele momento estava precisando de trabalhadores, estava colocando mais nesse sentido. Então, tanto foram jogados aos morros, né, sem subsídio nenhum à terra, mesmo com dinheiro não podendo comprar terras, ou também ficaram dentro das casas, né, coloniais, enfim, pensando toda a história, toda a herança colonial que a gente tem também ainda hoje. Ô, Maico, foi a partir daí, então, que você estava explicando para mim nos bastidores, que foi o início das favelas, né? Se deu nessa questão de retirar o negro das casas, né, com a abolição, mas eles não tinham para onde ir. Exatamente. Um exemplo bem evidente disso é a chegada da família real no Brasil, né, que antecede esse momento, mas que ali no Rio de Janeiro, né, que era a capital, era uma cidade de pessoas negras, né, e quando a família real veio para cá, teve uma limpeza, uma higienização realmente de tirar essas pessoas e jogar para as margens, né? E hoje a gente tem aí essas grandes favelas no Brasil que tem como história central esse dispositivo, né, de marginalizar a população negra, né? O centro é para quem tem dinheiro e essa pessoa que tem dinheiro é personificada na pessoa branca e quem não tem está nas margens. Isso não só, né, nas grandes capitais, como em Assis também, que é uma cidade do interior, uma cidade pequena, mas que também a gente consegue observar, né, onde está a população negra dessa cidade, que são nos bairros mais periféricos, nos bairros mais distantes aí do centro da cidade.
A gente também tem que lembrar que muita gente fala assim, são nas datas comemorativas que o povo negro aparece. Mas não, por exemplo, aqui em Assis, o trabalho do Zimbauê, ele acontece durante todo um ano, né? Sim, com certeza. Quais são as ações que vocês promovem? Olha, o Zimbauê ele está envolvido, né, muito com esse movimento de cultura que cresce na cidade. A gente tem aí como principal atividade, acredito eu, a questão do concurso da consciência negra, onde a gente está aí, né, nas 13 ou 15 escolas da rede estadual de ensino com esse concurso, né, onde a gente de valorização da cultura negra, onde que a gente pega a questão cultural do desenho, da escrita, né, e até da criação de músicas dos próprios alunos aí revivendo essa questão da sua própria ancestralidade, né, de buscar aí a sua ancestralidade. Eu acho até interessante falar isso porque, né, na escola mesmo a gente se pergunta para os alunos, né, todos os alunos que têm um sobrenome italiano ou alemão, eles sabem da origem desse seu sobrenome, mas aí os alunos negros, né, nós negros, a gente não tem essa dimensão da nossa ancestralidade, né? Meu ancestral é uma pessoa negra, tá? Mas o continente africano é tão grande, da onde veio esse meu ancestral? Qual é o meu sobrenome realmente? Então, o 13 de maio também é uma disputa pela memória, né? A gente disputa essa memória. Não foi porque a princesa Isabel era boazinha e quis libertar os escravizados. Não, foi uma pressão econômica que não teve amparo nenhum, não teve projeto político nenhum de inserção dessa população negra na sociedade. Pelo contrário, né? O que houve foi a criminalização. Um exemplo muito vivo disso é a criminalização da capoeira, por exemplo, e a lei da vadiagem, né? Onde estavam ali, se tivesse 3, 4 pessoas reunidas na rua, já era o suficiente para essas pessoas serem abordadas e encarceradas, né? Não teve aí políticas de inclusão da população negra, né? A lei de cotas, que é uma lei muito valiosa para o movimento negro, aconteceu só ali, as discussões começaram em 2000, nos anos 2000, mas só ali para 2010, 2012 mesmo que ela foi se consolidar ali como uma lei a estar presente dentro das universidades e não só nas universidades, né? E foi aí, acredito eu, né, que a partir das leis de políticas de ações afirmativas como a lei de cota, que a universidade deixou de ter esse caráter medíocre, né, de ter as costas para a população e começou, né, a ter aí uma dimensão do que é realmente esse Brasil, né? O Amaicon é professor de matemática, a Juliane é psicóloga, e quando a gente entra na sala de aula, como é importante, né, levar esse trabalho para os alunos, terem a sua independência, porque a gente tem muitos casos, né, de preconceito ou de reconhecimento dessa própria criança. Sim, e por isso que é importante disputar as referências, né? Disputar as referências justamente para dar história, historicidade, pensando o movimento, né, o que o Zimbauê faz frente às escolas, dessa retomada de referências, do que é possível ser feito, principalmente pensando a possibilidade de enfrentamento, né? Porque com referência, sabendo que sou dessa forma, então posso me reconhecer, posso reconhecer a minha história, também posso reconhecer o que eu posso fazer. Porque pensando, né, o racismo, ele mata nossa autoestima, ele aniquila as nossas possibilidades de ser, os nossos sonhos. Então, é muito importante que isso seja fundamentado, isso seja incentivado, essas referências sejam disputadas. Que é isso mesmo, da questão do 13 de maio, né? De como o que a gente comemora, né? É o 20 de novembro, justamente porque isso é uma data popular, de enfrentamento popular. Não uma referência de uma mulher branca que foi boazinha e assinou algo e deu a libertação. Então, enfim, justamente a recuperação dessa história, a disputa dessa história, para criar novas referências, novas possibilidades de sonhar, de reivindicar o próprio direito. E a atenção dos poderes dentro dessa pauta, né? Por exemplo, hoje a gente está aqui, mas tem, por meio de uma lei municipal que saiu da Câmara de Assis, como os políticos, eles têm a sua parcela de responsabilidade, né? Para que o assunto não seja esquecido. Como que você analisa isso? Assim como a Lei Áurea, né? A gente tem aí uma lei que faz 20 anos que toma como obrigatório, né, o ensino da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, uma lei de 20 anos, mas que a gente que está dentro da escola sabe que não é trabalhado. A gente sabe que isso não é levado a sério. Então, muitas vezes, né, infelizmente, na história do movimento negro, é o movimento negro que faz, que traz esse avanço para a população negra. Mesmo a gente tendo aí leis, né, que criminalizam o racismo, a lei de cotas, essa lei, né, que torna obrigatório o ensino da história afrodescendente, afro-brasileira,
ela não acontece por si só se a gente não cobrar. Então é muito importante que por exemplo, que o Zimbauê faça esse trabalho que a gente tem feito de tentar esse diálogo com as escolas, né? Porque a escola é ali um treino para a sociedade. E quando a gente naturaliza violências como o racismo, que é a base da sociedade brasileira, a gente continua com uma mentalidade lá de 1888. E a gente não quer mais ver os nossos em situação de marginalidade. Então, é por isso que o 13 de maio é só uma data mesmo para a gente relembrar, né, a nossa condição enquanto povo negro nesse país. A gente construiu esse país, mas ainda agem como se esse país não fosse pra gente, como os lugares não fossem pra gente, né? É só a gente olhar, a gente entra num banco, a gente entra em alguns lugares que são feitos, né, para a população mais rica, a gente observa ali onde estão as pessoas negras nesses lugares. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas negras ainda estão em lugares das profissões marginalizadas, né? As profissões aí que são terceirizadas, na limpeza, enfim, nessas profissões que são aí menos disputadas pelo mercado, né? Agora a gente está chegando no final do nosso Pô de Câmara. Juliane, sua mensagem? A mensagem é de que, enfim, a gente possa relembrar de que nós fazemos as coisas com as nossas próprias mãos. A história do movimento negro, a força do movimento negro, a historicidade, né? Enfim, nossos ancestrais, a força dos nossos ancestrais, tudo que foi feito com muita disputa e muita luta para que as condições que a gente viva hoje fossem dessa forma. Então, tantos que já morreram para que nossa vida fosse possível hoje, que a gente possa agir em conjunto disso também, para que as possibilidades futuras existam e sejam melhores ainda para os que vêm depois de nós. Muito obrigada pela presença de vocês. Pode Câmara ficou muito feliz. Nós entrevistamos representantes do Instituto Negro Zimbauê de Assis e a Câmara Municipal sempre de portas abertas. Muito obrigada e a gente se vê numa próxima oportunidade, viu? Muito obrigada. Valeu pela oportunidade.